Olá, amigos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, segunda geração de minha família na Força Aérea Brasileira e, como gosto de dizer com muito orgulho, piloto de caça. Eu tenho trazido esses textos apreciando a conjuntura política brasileira, que eram inicialmente voltados a um grupo de veteranos das Forças Armadas com o qual eu me relaciono. Mas eu os tenho visto repostados em diversos canais e isso indica que talvez seja do interesse do cidadão comum de modo geral. E, portanto, aí vai mais um deles, que é sobre o papel histórico das Forças Armadas e a visão do cidadão civil sobre nós. Uma sociedade, quer pela visão naturalista de Aristóteles ou pela contratual de Hobbes, Rousseau e outros grandes filósofos, é sempre a associação de um grupo de pessoas que compartilham objetivos comuns e que, num determinado momento, se unem para buscar a felicidade coletiva, ou seja, o bem comum. Isso quase sempre decorre ainda da necessidade inicial de sobrevivência ou afirmação diante de outras sociedades, o que leva, como um dos primeiros atos de uma sociedade em gestação, à constituição de um exército para sua defesa. A exemplo, o Brasil, onde a noção de pertencimento a uma nação brasileira só ocorreu depois das guerras brasílicas, onde as três raças, branco, índio e negro, passaram a integrar o exército brasileiro na guerra aos holandeses. O exército, portanto, é parte do povo e a mais bem acabada amostragem da sociedade. Ao se organizar politicamente, uma sociedade evolui para o patamar de nação. E um de seus primeiros atos como nação é constituir um Estado, que dê organização administrativa às suas vontades coletivas, quase sempre expressas numa Carta Magna, a Constituição. E é nesse ponto que entra a divisão dos poderes, aqueles de Montesquieu, para uma atuação por setores. O Legislativo, o Congresso, com os seus representantes eleitos pelo povo e pela sociedade, se encarrega de aperfeiçoar as leis existentes e criar novas leis, caso necessário. O Executivo, também em votação direta pela sociedade, administra o dia a dia da nação, balizado pelo regime escolhido pelo povo, em nosso caso, um capitalismo de livre iniciativa, e dentro dos limites orçamentários aprovados pelo Congresso. E, finalmente, para fazer cumprir as leis existentes, é constituído o Poder Judiciário, um sistema próprio de carreira, ou seja, sem a votação da sociedade. Os juízes não têm mandato para definir regras, apenas para aplicar as leis e estabelecer as penalidades decorrentes de não conformidade. Se tudo funciona bem, a nação prospera, supera suas deficiências e segue na direção da virtude, daquela expressão da felicidade coletiva inicialmente idealizada pelos fundadores da pátria. Há casos, no entanto, em que, devido à atuação falha de alguns ou de todos os poderes de Estado, a nação deixa de perseguir essa virtude e se perde seus ideais iniciais. Em alguns desses casos, quando a sociedade não consegue corrigi-lo, esse Estado passa então a atuar em benefício próprio, como uma espécie de sanguessuga da sociedade, chegando até por vezes a subjugá-la. Até aqui, eu peço que me perdoem por tomar o tempo de todos relembrando esses conceitos básicos, mas além de necessário, isso vai fazer maior sentido agora, quando apreciamos a atual conjuntura política do Brasil. A esquerda, a mídia e a cúpula do judiciário brasileiro, unidas em consórcio, coordenaram uma ação que trouxe de volta ao poder um ex-presidiário condenado por corrupção por lavagem de dinheiro numa eleição manipulada por um tribunal político. Isso dizem os Twitter files. O regime do país, a revelia da sociedade que é conservadora dos costumes, religiosa e capitalista, vem sendo alterado por um socialismo de oportunidades e conchavos. A propriedade privada vem sendo relativizada. A liberdade de expressão vem sendo cerceada. Há presos políticos e exilados. A Constituição foi substituída em diversos pontos pela vontade de alguns juízes. São formadas verdadeiras castas de funcionários estatais ganhando fortunas e enriquecendo obscuramente no serviço público. O governo extrapola seus limites de orçamento e empobrece o país. Sob a leniência do judiciário, o crime organizado, o narcotráfico, já tomou conta das ruas de boa parte das cidades brasileiras. Morrem policiais e cidadãos de bem, festejam os criminosos. Já somos um narco-estado, semelhante à Colômbia dos anos 1990. Na área internacional, o Executivo vem alinhando o Brasil com ditaduras e estados terroristas. Nossas escolas sucumbem à falta de disciplina e nossa juventude se perde contaminada por ideologias exóticas. A família perde cada vez mais o seu valor como célula da sociedade. Vejam, isso não se trata de uma opinião suscetível ao posicionamento político de uma ou outra pessoa. São fatos irrefutáveis e que demonstram que cada vez mais nós nos afastamos daquele ideal de bem comum
que nos levou a constituir inicialmente uma sociedade brasileira, uma nação e ao estabelecimento do Estado. Acho que todos podemos também concordar que uma sociedade com todas essas mazelas não pode de nenhum modo prosperar. E pode-se dizer mesmo que uma condição como essa é insustentável por longo tempo. Num quadro como esse, a sociedade, sabendo que deve corrigir os rumos desse Estado usurpador de ideais, sai em busca de um eixo firme e aglutinador, uma alavanca para restabelecer a ordem que conduz ao progresso. Mas onde encontrar esse eixo, já que a maioria dos representantes eleitos pela sociedade ignora sua vontade? Responda ao cidadão civil, em suas forças armadas, que são e têm sido historicamente o grande elemento miscigenador e aglutinador, desde aqueles campos de guerra em Guararapes. Muito antes de sermos uma nação independente, era o quartel a grande e única escola de formação cívica do cidadão brasileiro, e uma garantia vital que em graves momentos assegurou a continuidade da vida nacional. Sei que muitos desses cidadãos civis, atribuindo em parte o atual quadro de coisas à conta das Forças Armadas e considerando ainda o papel covarde desempenhado pela instituição militar no aprisionamento daqueles brasileiros, entre eles gente idosa, mulheres e até crianças, acampados em frente ao quartel de Brasília, provavelmente cuspirão de desprezo. E é difícil culpá-los por isso, pois, para Raul Pompeia, sendo o exército um povo em armas, não poderia nunca arbitrar contra seu próprio povo. No entanto, a esses eu peço, não percam a confiança em suas forças armadas. E lembro que foram elas que amalgamaram a raça brasileira, garantiram a independência, aboliram a escravatura, inauguraram a república, combateram o fascismo na Europa e em casa e defenderam nossa liberdade contra o totalitarismo comunista. Seus homens e mulheres são parte da sociedade e, como ela, patriotas, corajosos, leais e honrados. Não há quem os possa efetivamente comandar na direção do mal, sem que em algum momento o feitiço se volte contra o feiticeiro. Já ao cidadão militar de todas as patentes em serviço ativo ou na reserva, peço que reflita sobre a enorme importância histórica das Forças Armadas nos destinos da nação brasileira. E que deixe sempre seus ouvidos abertos ao chamamento do povo, a qualquer momento em que ele se faça ouvir, consonante com sua própria vocação de defesa da pátria, a quem, na visão de Siqueira Campos, tudo se deve dar, sem nada exigir em troca, nem mesmo compreensão. Os militares que usam o ônus representado pela vinda certa dessa incompreensão, como a que sucedeu ao regime militar, como uma justificativa para ignorar os destinos políticos do Brasil, enfatizo o que penso ser um erro de interpretação que deixamos prosperar nas novas gerações de militares. Ao contrário do que se imagina, após março de 1964, a sociedade, estimulada pela esquerda, não nos condenou por tê-la defendido da anarquia, da escravidão da escravidão comunista e da subversão, e sim pela violação de nossa sagrada vigília e pela ditadura que, após a bem-vinda ação redentora, viemos a ela impor por longos 20 anos por força de nossas armas. No mundo de transitoriedade, estejamos prontos, sem inflexibilidade, a decolar e reescrever a história, sempre que necessário. Cabe a todos nós, brasileiros, juntos, o ajuste das velas para os ventos de mudança que sopram do norte, em direção à recondução de nossa sociedade ao caminho do bem comum. E se ao militar compete o bom uso do canhão, é ao civil que pertence a decisão do acendimento da mecha. Obrigado.